mães, tudo bem? Eu sou Andressa Bortolasso e esse é o Sintonia de Mãe. Seja muito bem-vinda por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre os bicos intermediários de silicone e se eles realmente ajudam ou atrapalham na sua amamentação. Então, se você tem interesse por esse assunto, pode ser que seu bebezinho não esteja conseguindo pegar no seu peito sem os bicos. Então, é muito importante que vocês saibam alguns pontos e aqui eu vou listar 4 pontos para que você possa, então, entender o que o bico de silicone pode fazer pela sua amamentação. Então, fica comigo. Se você ainda não é inscrita no canal, aproveita, se inscreve e ativa aqui a sinetinha para que você seja avisada de todo vídeo novo que eu postar por aqui. Bom, então vamos lá. Os bicos de silicone, eles foram criados para as mamães que estão passando por fissuras mamilares. Então a mãe tá com machucadinho no peito, às vezes a pega errada do bebê pode realmente machucar o mamilo e traz realmente aquele desconforto na hora da mamada. Então, o bico de silicone ele foi criado realmente para isso, para que desse mais conforto para a mamãe no momento que o bebê pegasse no peito, para não ficar raspando ali no lugarzinho onde estava machucado. Na verdade, com o tempo, esse uso foi sendo expandido e muitas mamães que têm o bico plano ou o bico invertido aderiram também ao uso do bico de silicone, o bico intermediário de silicone. Se você não conhece, você está nova aqui, você está gestante, ainda está entrando nesse mundo aqui da amamentação, vou colocar uma imagem aqui para você saber o que é o bico de silicone, tá bom? Mas então, essas mamães começaram também a utilizar quando tinham dificuldades na pega do bebê e queria realmente que o bebê pegasse o bico com mais facilidade. E esse artifício do bico de silicone muitas vezes é apresentado para a mãe nesse momento de dificuldade, que a mãe está realmente desesperada, que precisa amamentar, a criança não pega no peito de jeito nenhum, muitas vezes ela não domina a técnica para ajudar o bebezinho a pegar sem o bico de silicone e o bico de silicone muitas vezes, e eu vejo que muito isso acontece, ele é indicado por profissionais mesmo da área da saúde, por enfermeiras, por médicos, muitas vezes dentro da maternidade, para que o bebê então possa sair da maternidade mamando no peito da mãe, mesmo que seja com o bico de silicone. Só que o que muita gente não sabe é que o bico de silicone ele pode interferir tanto no desempenho da sua amamentação ao ponto de levar o seu bebê a um desmame precoce. Isso é verdade. Eu sei que no primeiro momento que você coloca o bico de silicone, você está tendo aquela dificuldade e utiliza o bico de silicone, a impressão que dá é que você achou assim uma solução maravilhosa. Muitas mamães falam para mim, nossa, é uma maravilha da tecnologia, quem inventou isso deveria ganhar um prêmio, porque realmente resolveu aquele problema da mãe naquele momento em que ela estava precisando mesmo dessa ajuda. Só que o que acontece, gente? O bico de silicone ele pode trazer vários prejuízos para a amamentação. No primeiro momento parece sim aquela solução que você estava precisando e parece que naquele momento você até respira aliviada, achando que você resolveu o que estava dando errado. Eu vou listar aqui para vocês 4 pontos que eu considero que o bico de silicone não é legal para a gente poder utilizar e como realmente eles podem interferir na amamentação, no desempenho da sua amamentação aí por bastante tempo. O primeiro ponto é exatamente esse, que seu bebê já não estava conseguindo pegar no peito, estava com dificuldade de pegar no peito sem o bico de silicone. Quando a gente coloca o bico de silicone, ele não vai mais conseguir pegar no peito sem o bico, entendeu? Então ele vai acostumar com esse apetrecho, vai acostumar com esse jeitinho de mamar e toda vez que você for tentar tirar o bico de silicone, ele simplesmente não vai aceitar o bico pegar diretamente no bico. Por quê, gente? Porque o bebê precisa ser ensinado e a gente tem várias técnicas para isso, tá? Depois eu vou mostrar para você uma técnica que pode ajudar, então fica comigo até o finalzinho desse vídeo que vai valer a pena. O segundo ponto é como o bico intermediário de silicone, ele faz parte dos bicos artificiais. Quando eu falo bicos artificiais, eu estou me referindo ao bico da mamadeira, ao bico da chupeta e ao bico intermediário de silicone. Todos esses bicos artificiais, eles geram uma alteração de padrão da sucção. O que significa isso? Que toda vez que o seu bebê for mamar no peito, ele vai fazer movimentos diferentes usando musculaturas, grupos musculares diferentes do que se ele fosse mamar diretamente no peito. Então vai ficar muito difícil da gente fazer esse retorno depois.
praticamente a mãe vai ter que ficar bastante tempo usando o bico de silicone se ela não tiver a técnica correta para poder fazer esse ajuste e ensinar o bebê a mamar no peito. Então, essa alteração do padrão é muito importante, porque depois, mesmo que a gente tire o bico de silicone e o bebê consiga mamar no peito, a gente vai ter que fazer um trabalho de ajustar essa musculatura, porque ele vai mamar no peito, mas usando toda a musculatura errada, como se ele estivesse mamando, chupando, né, um bico artificial, que é completamente diferente. Então, nós temos que fazer uma desprogramação muscular e reprogramar a musculatura para uma nova sucção. O terceiro ponto é que em médio e longo prazo, o bico de silicone, ele pode diminuir a sua produção de leite. E por que isso? Exatamente porque a criança muda o padrão de sucção. Então, quando ela for mamar no peito, mesmo sem o bico de silicone, ela já não vai estar estimulando a mama, estimulando essa cadeia hormonal como deveria estimular. Então, é muito arriscado. É claro que a gente não percebe isso logo no primeiro momento. No primeiro momento parece que o bico é uma bênção mesmo, mas com o tempo a gente vai percebendo que a produção de leite diminui. Muitas vezes a gente entra já com uma mamadeira, que é um outro bico artificial, para suprir essa falta de leite, e aí, gente, é que a coisa desanda de vez. E o quarto ponto é que essa diminuição da produção de leite, ela não se dá apenas pelo fato do bebê estar sugando diferente, seja utilizando o bico naquele momento, estando com o bico, ele vai fazer essa sucção diferente, ou seja, se ele já utilizou o bico e volta depois só para o peito, tá? Mas não é só por isso, não, só por essa confusão de bicos que a gente fala. Essa diminuição da produção de leite em médio e longo prazo também acontece porque a gente não tem o estímulo sensorial direto na mama. O que significa isso? O bebê, ele não tem aquele contato pele a pele com a mãe. E na mama, a gente tem vários pontinhos que estimulam, né, a nossa parte sensorial. É o que vai mandar aquele estímulo nervoso lá para o cérebro para que ele produza a prolactina e a ocitocina, que são os principais hormônios envolvidos na amamentação. Então, nós não temos esse contato pele a pele. Eu brinco assim que é a mesma coisa de a gente chupar bala com papel. Então, é muito importante que o aquecimento que a boquinha do bebê faz na mama, todos os movimentos que ele faz com a língua, todos os movimentos que ele faz, essa acoplagem nessa mama, elas são importantes para a gente manter a nossa produção de leite em alta. E utilizando o bico de silicone, com o tempo, não tem jeito, a gente vai sentir isso. Pode ser que você tenha usado o bico de silicone, e às vezes quando eu faço postagens desse tipo, sempre tem alguma mãe, mas eu usei bico de silicone até o sexto mês, deu tudo certo. Às vezes essa mãe está até complementando, né? A gente está tentando aqui passar as orientações para vocês, para que vocês cheguem ao aleitamento materno exclusivo, ou às vezes realmente deu certo para aquele caso isoladamente, mas não é o que acontece na grande maioria dos casos. Então, se você está utilizando o bico de silicone, eu peço que você preste muita atenção. Preste atenção mesmo, tá? Porque isso pode sim fazer com que a sua amamentação chegue ao fim muito antes do que você imagina. E para você, então, aprender, né, como é que entender, na verdade, como é que funciona tudo isso, como é que eu posso fazer, que dicas que você pode me dar, Andressa, para que eu possa não usar mais o bico de silicone e ensinar meu bebê a mamar no peito? Bom, vamos dar o nosso primeiro passo? Vai com calma, vai tranquila que vai dar tudo certo. Eu vou deixar aqui então um link de uma aula gratuita. Nessa aula eu explico, além de outras coisas, eu explico também, eu vou dar para você uma técnica que vai te auxiliar muito a aumentar o fluxo de leite durante a mamada, e você pode utilizar isso, que isso vai ajudar muito nesse seu caminho, nessa sua jornada em busca a retirada do bico de silicone, a fazer o seu bebê voltar a mamar só no peito sem precisar de complemento. Aproveita então, dá um joinha aí se você gostou dessa dica, se você gosta de vídeos assim, para que eu possa entender que esse conteúdo é importante para você. Um abraço, até mais!